Angel Romero pode jogar no Botafogo? Vou trazer essa história atualizada para vocês. Corinthians negocia com o lateral esquerdo que disputa o estadual, fiel. Timão também pode fechar com a Rede Globo de televisão aí já semana que vem na casa de 300 milhões. Igor Coronado praticamente fora do Timão na estreia da Copa Sul-Americana e muito mais informações do Corinthians para vocês relevantes nesse vídeo. Gostaria de pedir humildemente para você já deixar o seu like, é totalmente gratuito e você não vai pagar absolutamente nada por isso, além da satisfação de ajudar o canal do Corintianeiro a chegar 30 mil inscritos, fiel. Lembrando que vou sortear duas lindas camisetas do Timão para vocês, certo? Como eu não gosto de enrolação, vamos ao que interessa, vamos falar de Corinthians, porque saiu informações que o Angel Romero poderia fechar com o Botafogo do Rio, fiel. Que história é essa, corintianeiro? Choveu de comentários no canal do Corintianeiro para mim apurar essa informação e obviamente que neste canal ninguém fica no vácuo e eu fui apurar, tá, fiel? Inclusive, há sim interesse do Botafogo na contratação do Angel Romero, porque existe a monitoração do clube para o nosso atacante. Só que não existe início de conversa, não existe proposta oficial. Os agentes do Botafogo aí, o executivo do Botafogo não procurou o empresário do Romero e muito menos o Corinthians. Então não existe absolutamente nada de proposta entre Botafogo e Corinthians. O que existe mesmo é apenas uma monitoração do Botafogo no Angel Romero. Fiel, devemos levar em consideração que o Angel Romero sempre quis atuar ao lado do seu irmão. Inclusive ele fez de tudo para o Corinthians contratar o Oscar Romero. Timão não contratou devido ao histórico que tem entre os dois irmãos no São Lourenço, que foram alvos aí de grandes polêmicas, tá? Mas o Corinthians deve ficar de olho, porque se existe a monitoração é porque existe o interesse. E se existe o interesse, pode pintar uma proposta em caráter oficial para ter o atacante do Corinthians. As pessoas com que trabalho e também eu acreditamos que é muito difícil o Angel Romero, sair hoje do Corinthians para atuar no Botafogo ao lado do seu irmão. Mas nada é impossível, tá, fiel? O futebol, ele é business puro. Quem ama clube somos nós. Se pintar uma boa proposta do bilionário John Textor para trazer o Angel Romero, o Corinthians deve ficar de olhos abertos aí para não perder o jogador, já que uma vez o jogador gosta de dar preferência em jogar junto com o seu irmão. Correto, fiel? Quero que vocês comentem sobre este assunto, hein? Vocês acham que seria uma boa o Corinthians desfazer do Angel Romero ou o Corinthians não deve medir esforços para segurar o jogador no clube? Comentem porque eu quero saber e muita sua opinião. Fiel, o Corinthians semana que vem agora já tem data marcada para fechar com a Rede Globo de televisão, valores que já encaminham na casa de 300 milhões para as transmissões de jogos do Timão até 2029. Lembrando que há um tempo atrás tinha duas propostas na mesa, o da Brax e o da Globo, ambas nos valores de 240 milhões de reais. A Globo, pressionada pelos seus patrocinadores, foi lá e aumentou a proposta, chegando aí na casa de 300 milhões de reais. Timão, podendo fechar com a Globo, está muito inclinado em fechar com a Globo até 2029. E a Globo agiu o mais rápido possível, porque o histórico da Globo sem o Corinthians não é bom. Quando o SBT fechou com o Corinthians para passar os jogos da Sul-Americana, todos os dias que teve jogos do Corinthians, o Corinthians bateu na Globo aí com audiências de mais de 10 pontos, tá, fiel? Obviamente que os patrocinadores vão pressionar a Globo para fechar. A proposta hoje é boa da Globo, inclusive o presidente Augusto Melo faz um trabalho exemplar aí, valorizando cada dia mais a marca do Corinthians. Eu acredito que é um valor justo a Globo pagando 300 milhões aí para transmitir os jogos do Timão. Lembrando que dessa bolada a Globo deve adiantar também um bom dinheiro para o Corinthians, é um dos combinados, fora que existem cláusulas contratuais, sendo o Corinthians alcançando finais aí que aumentaria o valor de bonificação deste contrato, certo, fiel? Quero que vocês comentem aí, porque já tem data marcada. A Globo já quer fechar semana que vem agora, a partir de segunda-feira, o contrato com o Corinthians, podendo pôr fim de vez nessa novela sobre as transmissões de jogos do Timão. Fiel, comentem porque eu quero saber muito sua opinião referente a este assunto. Fiel, só quero trazer uma ressalva para vocês aqui sobre o estádio do Corinthians, tá? O Corinthians alugou o estádio para a semifinal para o Santos no valor de 850 mil reais. Para mim é uma pechincha você alugar a arena por 850 mil reais. É o estádio mais bonito do Brasil, sem sombra de dúvidas.
O estádio foi alvo de vandalismo, quebraram várias cadeiras, pedrejaram vidros, destruíram os vasos sanitários, picharam os banheiros todos. Então o Corinthians aí fez um levantamento e o Santos vai ter que pagar mais de 100 mil reais pelo ressarcimento das coisas que foram quebradas no estádio. Aí eu fico a pensar, um time que tem um estádio aí com capacidade no máximo 17, 18 mil pessoas, que tem a possibilidade de lucrar muito com a final, sendo disputada como mandante do Santos na Neoquímica Arena, e o time vai lá e pedreja o estádio do Corinthians, obviamente o Corinthians vai dizer não para a final e obviamente que o Santos vai arrecadar muito menos agora se tiver que jogar na Vila Belmiro. Azar é deles, time pequeno é assim mesmo, pedrejaram a Arena do Corinthians, agora vão jogar lá no ovinho deles lá na Vila Belmiro e arrecadar bem abaixo, porque o Corinthians não quer alugar, o São Paulo também não quer alugar, porque viu o que aconteceu com o estádio do Corinthians, enfim. Fazer o quê? Time de segunda divisão, bola pra frente aí e vamos falar sobre Corinthians. Eu quero que vocês comentem aí, fiel, sobre este assunto. Fiel, quero trazer uma informação para vocês atualizadíssima aqui sobre o boletim informativo do Corinthians, o boletim médico, porque o Igor Coronado está praticamente fora das partidas, da primeira partida da Copa da Sul-Americana, por um jogador ser diagnosticado com dengue. É isso mesmo, fiel. Igor Coronado está com dengue, recuperado totalmente da lesão no reto femoral na coxa esquerda, mas o jogador foi diagnosticado com dengue e pode ficar fora do Corinthians, já que a dengue é de 5 a 7 dias para melhorar, tá, fiel? E o Corinthians joga dia 2 agora contra o Racing de Montevidéu, às 9h30 da noite. Corintianeiro, essa informação que você está passando para nós, ela é concreta? Não, fiel. Obviamente que o jogador pode se recuperar de certa forma e pode ir a campo, mas não é 100% garantido igual estava antes. Aliás, as chances são grandes dele não poder atuar. Obviamente que eu estou ligado o tempo todo, meu telefone também está ligado o tempo todo e qualquer informação que tiver sobre o Igor Coronado, as pessoas com que trabalho vai me ligar e eu vou passar aqui para vocês. Por isso é importante você ativar o sininho de notificações para sempre que o corintianeiro postar um vídeo, você ser notificado pela plataforma YouTube. Lembrando, fiel, antes da gente falar sobre o lateral que o Corinthians negocia, o corintianeiro responde todos os comentários de vocês, sem exceção alguma, tá? Inclusive eu já respondi todos os comentários do primeiro vídeo. Neste vídeo aqui, neste canal aqui, você não vai ficar no vácuo. A parceria que eu tenho com vocês era uma parceria concreta e firme. Aqui eu vou responder todos os seus comentários, porque aqui você tem valor, certo, fiel? Então pode comentar aí que eu vou responder o seu comentário sem sombras de dúvidas. Fiel, recebi informações contundentes, concretas e importantíssimas antes de vir trazer este vídeo aqui para vocês. Por quê? Me trouxeram a seguinte informação. Corintianeiro, o Corinthians está negociando com o lateral que disputa o estadual. Falei, opa, como assim? Me passou as informações, inclusive me passou 2 nomes que o Corinthians negocia. Não vou trazer esses nomes para vocês, porque não é concreto os nomes, mas é concreto que o Corinthians negocia com o lateral. Não vai iniciar, fiel, já negocia com o lateral esquerdo que disputa o estadual. Obviamente que está apurando neste momento essa informação e eu vou trazer para vocês no dia de amanhã o nome do lateral que o Corinthians está negociando. O Timão podendo largar a mão de vez do lateral Riquelme. Por que Riquelme, corintianeiro? Porque o Riquelme foi o primeiro reforço que o Antônio Oliveira pediu e o Corinthians até este presente momento não largou mão do Riquelme. Inclusive o Corinthians tentou a contratação do jogador por 2 vezes e levou 2 negativas do Cuiabá e teria estendido aí uma continuidade para o meio do ano, onde o Corinthians teria um poderio financeiro maior, porque os dinheiros dos patrocinadores iriam entrar nos cofres do Corinthians. Só que o Corinthians pode desistir de vez agora do Riquelme, porque o Corinthians já negocia com este lateral que eu vou trazer para você este nome amanhã. Fiel, eu tenho 2 nomes que me passaram, mas a própria fonte me diz, corintianeiro, não é concreto. Vou apurar com mais carinho para a gente poder cravar se é esse lateral. O Corinthians negocia ou não. E eu jamais vou trazer um nome aqui, jamais vou trazer um nome para denegrir a minha imagem com vocês. Isso eu não vou fazer nunca, gerar nenhum tipo de fake news aqui para vocês. Eu repudio qualquer pessoa que trata aí o Corinthians com fake news, tá, fiel? E aqui eu não tenho problema nenhum com isso, meu irmão. Aqui eu não vou pôr jogador em capa para ganhar like,
ou falar de fulano que é especulação. Eu só vou trazer jogadores aqui se realmente tiver relevância com o Corinthians, se realmente o Corinthians for negociar, tá, Fel? Então por isso que eu não vou falar esses dois nomes. Inclusive, o craque Neto disse no seu programa que o Corinthians negocia com 2 jogadores, sendo um jogador do estado de São Paulo e um jogador do estado de Minas, tá, Fê? Então, quem sabe um desses jogadores não pode ser este lateral que o Corinthians realmente está negociando, que vou trazer amanhã aqui para vocês sem sombra de dúvida, tá, fiel? As informações que tenho corintianeiro, o Corinthians já está em negociação com o lateral e tem grande chance de sucesso, porque se trata de um time pequeno e, obviamente, o empresário de qualquer jogador quer ver o seu jogador atuar num time grande, fiel. E o Corinthians é o maior clube do Brasil, sem sombra de dúvidas nenhuma. Fiel, o que tem de mais atualizado do Corinthians que eu queria trazer para vocês é isso. Quero agradecer demais a sua presença aqui neste canal. O meu muito obrigado. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Amanhã, 11h30, 11h40 já tem vídeo do Corintianeiro no ar. O meu muito obrigado e vai Corinthians!